Paz do Senhor para todos, estamos novamente aqui para continuar a leitura do livro O Vinho Novo é Melhor. Obrigado por todos vocês que estão ouvindo, né? E vamos ler o capítulo 11. Quem precisa de 4 travesseiros? Ao final de dezembro, todos na unidade sabiam que eu estava saindo. O major ainda achava que eu estava cometendo uma grande tolice. Eu tinha excelente ficha funcional, como evidenciavam minhas 7 medalhas e decorações. Contudo, Deus deixara bem claro qual era a sua vontade, e eu sabia que a mim não restava opção senão obedecer. Assim, no dia 31 de dezembro, tive uma despedida militar. O oficial comandante e todos os homens da unidade se reuniram em um salão para me oferecer uma grande festa de despedida. Quando entrei, todos se puseram em posição de sentido enquanto eu era escoltado até a mesa principal. As bebidas foram servidas e cada um começou a encher seu copo. Alguns dos camaradas sorriam e piscavam um para o outro. Eles sabiam como eu me sentia em relação às bebidas alcoólicas. Sirvam-me um refrigerante. Falei alto bastante para que todos ouvissem. Quero deixar o exército em plena posse de minhas faculdades. Todos riram. Depois que o oficial comandante fez seu discurso, mencionando tudo que eu havia feito pelo exército, todos tinham seus brindes preparados. Antes, porém, cabia-me um discurso de agradecimento. Não achando certo brindar com eles e suas bebidas, respondi da seguinte forma: Oficial comandante, oficiais superiores, oficiais inferiores, oficiais não comissionados e soldados, aprecio sobremaneira o admirável gesto de despedida desta tarde. Sinto-me profundamente tocado por ele. Mas desde que Cristo entrou em minha vida, meu coração passou por uma experiência real. Aprendi a detestar as bebidas alcoólicas que corromperam meu lar e arruinaram minha vida, e quase me levaram ao suicídio. Eu apreciaria bastante se nesta tarde, antes de levantarem os seus copos para brindar-me, vocês curvassem a cabeça em oração e me permitissem agradecer a Deus os meus anos no serviço, bem como pedir a bênção de Deus sobre vocês, meus camaradas. Eles largaram os copos e oraram. A unção de Deus veio sobre mim, e quando eu disse amém, havia naqueles homens uma verdadeira luta para reter as lágrimas. Antes que tivesse a oportunidade de fazer o brinde, pus o meu cap, aproximei-me do oficial comandante e, no silêncio de morte, bati-lhe continência. Então, dando meia volta, marchei para fora daquele salão rumo a uma nova vida, envolvido pelos tempestuosos aplausos dos homens. Exatamente 1 minuto após a meia-noite, eu estava oficialmente fora do exército. Ninguém jamais saberá quão livre me senti no dia de ano novo de 1952. Nada mais me deteria. Todo impedimento terreno havia ficado para trás e eu estava agora consagrado a uma vida exclusiva de fé nas promessas de Deus. Mas não permitas que eu me preocupe com coisas materiais, Senhor. Orei. Concede que eu me preocupe somente com milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Enche-me de amor pelos perdidos e que eu saiba avaliar quão terrível é passar a eternidade sem Cristo. Essa é a coisa importante. Tu cuidarás de nós e de nossas necessidades materiais se nos consagrarmos a Ti e a Tua obra em primeiro lugar. Pulando da cama, comecei a cantarolar um velho e querido hino enquanto me vestia. Mal eu vencera um dos versos, comecei a tossir. Tossi tão forte que precisei assentar-me à beira da cama para tomar fôlego. Esta asma miserável. Resmunguei para mim mesmo. Vai ser a minha morte qualquer dia. A seguir, sofri um acesso de tosse que durou cerca de 15 minutos. Quando a tosse passou, eu me sentia fraco e exausto. Você e seus sonhos malucos de um ministério entre os pobres. O diabo soprou. Quem vai querer ouvir uma máquina chiante como você? Censurei-o
fracamente e disse algo com respeito a servir a Jesus, ainda que eu tivesse de morrer em ação. Isso era bem possível. Eu havia chegado a um estágio em que vivia praticamente à base de comprimidos de efedrina e não podia deitar para dormir. Recostava sempre em 4 travesseiros. No dia 3 de janeiro, levei Joyce e os meninos a uma convenção eclesiástica nas montanhas próximas. Parecia uma boa oportunidade para gozar um fim de semana de refrigério espiritual antes de começar o meu ministério entre as pessoas do Cabo. Não obstante, tudo saiu errado. Acomodamo-nos numa pequena cabana de madeira e Joyce prepararia a comida no fogão a gás portátil. No primeiro dia ela estava fervendo a água e quando foi despejá-la, entornou-a nas pernas, queimando-se gravemente. Tratei da lesão com medicamentos de primeiros socorros que encontrei na cabana e disse a Joyce que era melhor deitar-se um pouco. Isso queria dizer que eu deveria cuidar dos meninos e preparar o jantar. Naquela noite, nem eu nem ela conseguimos dormir. A maior parte da noite Joyce passou com dores e eu passei tossindo e me esforçando para respirar. Quando voltamos para casa, tarde da noite, no domingo decidi que alguma coisa deveria ser feita em relação ao meu problema. Senhor, orei antes de dormir aquela noite. Como posso continuar assim? Tu me chamaste para pregar o evangelho e ministrar aos enfermos, mas como posso fazer isso quando eu próprio estou doente? Tens de fazer algo? Não. Pareceu que o Senhor me dizia, você é quem tem que fazer algo. Eu vou fazer algo? Mas o quê? Coloque sua fé em ação. Foi então que sobreveio outro acesso e eu tossi por tanto tempo e tão fortemente que pensei que ia morrer. Joyce se aproximou e me abanou, mas não adiantou nada. Ela abriu a janela pensando que um pouco de ar me faria bem, mas nada havia que fazer senão suportar a crise. Quando afinal a tosse começou a acalmar, voltei a pensar no que Deus me havia dito. Coloque sua fé em ação. Estranho que Deus disse aquilo de novo. Ele sabia quão fervorosamente eu acreditava nos grandes ensinos de sua palavra sobre o poder de cura. Eu não somente acreditava, mas pregava a respeito. Pensava no Salmo 103, versículo 3, onde Davi fala de Deus como aquele que cura todas as doenças. Lembrava-me de como Isaías profetizou a crucificação de Jesus, dizendo, pelas suas feridas fomos curados. Eu realmente acreditava nessas afirmações, mas Deus parecia dizer que eu deveria provar minha fé fazendo alguma coisa. Está certo, falei bem alto. Se é a ação que tu queres, então vamos a ela. Coloquei-me de pé, peguei 3 dos 4 travesseiros que eu sempre usava para recostar-me e os guardei no quarto de desejo. E os guardei no quarto de despejo. De agora em diante, eu disse a Joyce, vou dormir como qualquer pessoa normal. Se Deus quer curar-me, então não preciso de 4 travesseiros para conservar-me vivo. Tem certeza? Sim, e as pílulas também se vão. Repliquei, pegando o vidro de comprimido de efedrina e indo para a cozinha. Abri a torneira e joguei os comprimidos na pia. Será morrer ou sará, falei, mas vou obedecer a palavra de Deus. Voltei para a cama e me deitei de costa pela primeira vez em meses. Cerca de meia hora mais tarde, comecei a tossir de novo. Eu sentia como se me cortasse o ar, meu peito ofegava e eu lutava para conseguir respirar. De repente, tudo escureceu e eu apaguei. Naquele estado inconsciente, alguma coisa aconteceu. Não estou certo se era um sonho ou uma visão, mas eu me sentia caindo nas entranhas da terra. Era o poço de uma mina abandonada ou algum misterioso abismo escuro? Eu não tinha certeza do que era, mas sentia que era úmido e abafado. Quando atingi o fundo, pareceu-me estar numa caverna escura e subterrânea. Olhando à minha frente, percebi um largo e escuro lago. Cheguei até a margem e vi cobras e ratos. Sapos saltavam por ali e havia escorpiões e aranhas. Onde estou? Sussurrei para mim mesmo. Então, olhando para o lago, vi o que parecia um homem dentro de um bote. Ele remava vagarosamente, mas com firmeza na minha direção.
No mesmo instante percebi que era o anjo da morte que vinha me buscar. Minha vontade era voltar e correr, mas meus pés estavam colocados no chão. Quando meus olhos ficaram mais acostumados à sombra, vi que existiam milhões e milhões de pessoas naquele lago. Notei especialmente a cabeça das mulheres pairando abaixo da superfície, com os cabelos soltos em tovelinho. Você me pediu uma visão dos perdidos? Uma voz falou. Cada fio de cabelo neste milhões de cabeças representa uma alma perdida na eternidade. Veja quantos milhões. Ao olhar para aquele vasto lago e ver as muitas pessoas ali, caí de joelhos e comecei a chorar, não por mim, mas pelos milhões de almas perdidas que eu contemplava. Ó Deus, clamei, não me deixe morrer ainda. Deixa-me voltar à terra dos vivos para que eu possa trabalhar por ti e levar os pecadores a Cristo. Alguém precisa ajudá-los. Deixa-me voltar, deixa-me voltar. Comecei então a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Enquanto tentava dizer essas palavras, minha respiração se tornava mais e mais difícil. Fiquei tonto e caí de costa, ainda murmurando as palavras do salmo. Por fim cheguei ao trecho. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Justamente nesse momento, senti uma pá de mãos invisíveis deslizando. Senti um par de mãos invisíveis deslizando sob meu corpo e levantando-me para fora daquele poço. Acabei o salmo e comecei de novo. As mãos invisíveis me elevaram e gentilmente me colocaram sobre um declive gramado à margem de um ribeiro. Nesse exato momento eu estava dizendo: em vez de pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. De repente recuperei a consciência. Já era de madrugada. Ouvi alguém orando baixinho ao lado da minha cama. Era o pastor Crompton. Ele dizia: graças te dou, Jesus. Graças te dou, Senhor. Toquei-o no ombro. Há quanto tempo o Senhor está aqui? Ele estava um tanto surpreso. 2 horas e meia, respondeu sorrindo. Você está bem? Foi então que notei quão facilmente eu estava respirando. Nenhum chiado, nenhum esforço. Imagine só, até a minha voz soava diferente. Louvado seja o Senhor. Gritei, só para ouvir de novo a minha voz. Não havia dúvida, o chiado sumira. Pulei da cama e abracei o pastor Crompton e Joyce. Deus me curou, gritei. Vocês conseguem entender isso? Estou curado, minha asma desapareceu. Não demorou muito e a meninada estava de pé. O que está acontecendo? Drummond perguntou com ar sonolento. Papai está curado. Joyce exclamou. Veja como ele está respirando com facilidade. Todos eles correram e ao redor de mim me olhavam admirados. Agora posso ter meu travesseiro de volta. Davi exclamou. Todos rimos e nos alegramos por um bom tempo. Finalmente o pastor se retirou e mandamos os meninos de volta para a cama. Pela primeira vez em meses eu dormi como um bebê. Levantei-me no dia seguinte, como se fosse o dono do mundo. Era formidável estar vivo. Meus primeiros pensamentos foram a respeito do ministério. Tudo indicava que Deus havia removido a última e grande barreira, por isso achei que agora era a ocasião de lançar-me ao trabalho. Fui visitar o pastor Crompton. Pastor, comecei. O senhor sabe que me desliguei de tudo para dedicar-me à obra de Deus. Eu gostaria de candidatar-me ao ministério na missão apostólica da fé. Ah, irmão Tommy, o pastor respondeu. Sinto-me tão feliz por ouvir-lhe dizer isso. Ele abriu uma gaveta e pegou um formulário de candidatura. Preencha esta folha e a enviaremos ao escritório central da igreja. Puxei uma cadeira e preenchi o extenso formulário. Durante todo o tempo que estive escrevendo, o pastor Crompton ficou dizendo baixinho: Louvado seja o Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Quando terminei, o pastor me disse que enviaria a solicitação pelo correio imediatamente e dentro de poucos dias eu teria a resposta do escritório central. Fui para casa, tranquilo, certo de que tudo correria bem. Poucos dias depois, no entanto, recebi uma carta de rejeição. A carta explicava
que era contrário à orientação da igreja aceitar alguém com mais de 5 filhos para o serviço missionário. Eu tinha 6. Senhor, o que faço agora? Perguntei no meu desapontamento. Eu já não disse a você? Pareceu falar-me o Senhor. Já me disseste? Perguntei perplexo. Quando? Onde? Então Deus me trouxe à lembrança um culto do qual eu participara alguns meses atrás, no qual 2 ou 3 pessoas haviam profetizado que eu nunca me uniria a nenhuma organização e que Deus me daria um ministério singular, por meio da qual eu seria portador do Evangelho, não apenas na cidade do Cabo, mas a muitas nações. Senhor, eras tu realmente que falavas? Perguntei. Permiti que rejeitasse a sua solicitação para que você pudesse ver mais claramente o meu plano. Pareceu-me dizer ele: eu não ajo em todas as coisas para o bem daqueles que me amam, dos que foram chamados de acordo com o meu propósito? Assim, alguns dias mais tarde, após muita oração, resolvi aventurar-me pela fé, pregando e ensinando onde quer que Deus me abrisse uma porta. Na ocasião, eu não sabia, mas a decisão de aventurar-me dessa forma resultou numa vida mais estimulante do que qualquer sonho desafiador possível. Amém. Aqui terminamos o capítulo 11